ter todas as coisas práticas, como, né, as listas que ela fez, que a Guida fez de compras, de ações, de preparações, é muito bom porque dá uma sensação de agilidade, de possibilidade, né? E de harmonia. Parece que tudo fica, não fica um caos. E ontem, a gente fazendo encontro com a Cuca, aonde a gente está chegando num lugar muito, muito engraçado, que parece que a gente está chegando num lugar do começo. Parece que a gente está chegando num lugar onde tudo é como sempre foi, porém com revelações, né? Então, que aí eu vou fazer esse link com a lista da Guida, né? Então, com a Cuca a gente está num caminho assim, toda forma é vazia. Então, a gente para de olhar para as coisas acreditando que elas existem por si só, e elas são vazias. Mas todo o vazio... Aí, chegou a Cuca. Tudo bom, Cuca? Bom dia. Acabamos de começar, mas eu vou repetir só porque eu acabei de falar seu nome. A Guida, quando esteve aqui, fez toda uma lista de necessidades e foi muito bom ler aquela lista, porque é uma lista que gerou prática, organizou internamente também, tirou do caos, né? Facilitou muito. E então eu estou agora empenhada em cumprir a lista dela. E aí ontem a gente no encontro, a gente chegou a gente está chegando num processo muito interessante que parece que a gente está chegando aonde a gente sempre esteve. Só que estar nesse lugar agora é diferente. Então, eu ia começar a fazer essa comparação, né? Ontem a gente viu que... Ontem, né? A gente tem visto na meditação da vacuidade que toda forma é vazia. E se toda forma é vazia, ela não existe inerentemente, ela não é mais aquilo que a gente imagina que ela é somente, né? Mas também todo vazio gera forma. Então, no fundo, tudo é igual como a gente sempre viveu. As coisas existem, porque as coisas são geradas por esse vazio. Porém, a gente tem uma outra visão disso, uma outra relação com isso, que é uma relação de criação e não de ilusão, né? Uma relação de liberdade de ação e não de condicionamento de ser agido. Para mim é isso que está ficando claro assim. Quando eu sei que forma é vazia e todo vazio gera forma, ele me tira do condicionamento e eu começo a ter uma relação criativa com aquilo. Então, antes, se eu recebesse uma lista igual essa que a Guida me fez, eu ia ficar assim, ai meu Deus, quanto trabalho, né? Onde a gente está se metendo, quanta coisa para fazer, quanta coisa para produzir. E dessa vez, quando eu recebo essa lista da Guida, me veio assim, que fácil, como é bom ter alguém que consegue ver as coisas práticas e a gente vai lá e pronto, não precisa ficar num caos, né? As coisas já estão ali, a gente já sabe o que fazer. Então, eu sinto que essa é uma das coisas que na vida prática a meditação da vacuidade tem gerado outra qualidade, porque é igual, vamos ter que trabalhar igual, vamos ter que fazer igual, vai ter que... Mas a sensação é outra. A sensação não é de cumprir tarefa, a sensação é de não estar condicionado e sim estar na criação disso, né? Então, tudo isso para dizer que agora a gente tem uma lista de coisas para serem feitas e que eu já vou mandar para todo mundo que tiver já no voluntariado, eu já vou mandar que é para as pessoas já terem uma ideia do que é que a gente vai praticar. Mas isso não quer dizer que é isso
que a gente vai ser funcionário disso, né? Mas esse campo criador, esse alívio que dá, falando assim, bom, existe uma organização e essa organização não é condicionadora, essa organização ela possibilita. Então é nesse lugar assim que diferencia muito quando a gente pega e fala assim, nos primeiros encontros que a gente fez, que a gente vai preparar um encontro para não ter nenhum tipo de programação. Eu lembro que a Leandra falou, então a gente não precisa preparar nada, se não vai ter nada, né? E na verdade a gente precisa preparar muita coisa para a gente poder sustentar um lugar onde não existe programação pré-definida. E é isso que a gente vem fazendo às quintas e vai seguindo fazer, porque a importância de você mudar a sua perspectiva para você ter trabalho para fazer, encontro para viver e tudo aquilo não ficar nem no nada e nem já condicionado, tem que trabalhar muito. E tem que trabalhar num deslocamento nosso da nossa mente. Então, quanto mais a gente tem esses encontros e mais pessoas se envolvem nisso, mais um campo de realidade a gente cria. Porque, para mim, hoje, com a clareza que a vacuidade vem dando, o campo de criatividade, ele se apresenta nessa partícula subatômica das coisas. Então, eu venho experimentando isso, que as coisas existem na sua aparência, e se eu vou tirando as camadas, ela chega numa partícula subatômica. E essa partícula subatômica, ela é um campo de conexões, ela não é coisas, porque a partícula não é uma coisa em si, não é um substrato, não é um objeto, ela é um campo de conexões e relações. Então, se eu chego nesse nível de partícula subatômica na minha compreensão, na minha criação da mente, eu chego num campo de criações de relações. E parece que se eu vou... É como se eu mapeio a coisa assim, como se fosse o meu cérebro cheio de caminhos neurológicos que já estão caminhados, habituados e pré-determinados. E quando eu vou lá e mudo o caminho neurológico, eu mudo a minha percepção das coisas. Para mim, a brincadeira tem sido assim, parece que eu estou mudando os meus caminhos neurológicos habituados. Então, ela gera uma outra mente, uma outra percepção. E é isso que eu estou chamando de uma mudança no nível de partículas subatômicas, porque não tem coisa nenhuma, tem só sinapse, só tem relações. É isso que tem me levado a práticas cotidianas, aonde ao invés de querer mudar a coisa em si, é chegar lá no nível relacional da coisa e mudar o nível relacional e não a coisa em si. E isso tira a gente de um lugar de ilusório de que se eu não gosto disso, eu afasto isso. Se eu não gosto dessa pessoa, eu afasto essa pessoa. Se eu não gosto desse tipo de atitude, situação, eu não me envolvo nela. Como se existisse alguma coisa fora que eu pudesse me ausentar. Como existisse essa pessoa por si só, que eu pudesse simplesmente falar, não me envolvo. Então, ou a mudança é feita nesse nível relacional, ou a mudança ela é só ilusória, ela é só assim, eu estou dando um tempo e estou me afastando de tal coisa, né? Isso não quer dizer que quando a gente não faz uma mudança relacional, a coisa fora, aparentemente que está fora, ela também não muda, porque ela também muda, mas ela mudou de onde? Não da ilusão do seu poder de se afastar, mas sim de uma mente criadora que não tem mais a participação numa criação que até então sustentava aquela situação, né?
Então, eu sinto que é esse o exercício desses encontros virtuais e desse próximo encontro presencial. É esse exercício de... Porque quando a gente está junto, a gente tem muita oportunidade de... Entrou o André agora aqui com a gente, e o André ele traz uma moçada da universidade dele, de pedagogia, por semestre aqui para o Himalaia, e a gente fica aqui 2 ou 3 dias, às vezes, juntos, falando sobre desconstruindo a educação formal e criando um campo de renovação da educação. E, na verdade, o que realmente é rico no encontro são as relações das pessoas, porque aí tudo acontece. As pessoas começam a se estranhar, as pessoas começam a se atropelar, elas começam a ter sensações no próprio corpo, a parar de ter uma matéria na frente delas e ter o próprio corpo em sensação. E isso vai virando nossa matéria de trabalho. Por isso que nada é preparado antes dos estudantes chegarem, porque é o que vai acontecer que a gente lida, né? Então, é isso que a gente vem... Bom dia, Isadora. É isso que eu sinto que a gente pode seguir fazendo a preparação desse encontro, que é receber essas listas práticas que facilitam a nossa possibilidade de organização e de criar ambiente de contenção e continuar trabalhando esse processo da vacuidade das coisas, onde a gente consegue alcançar em um lugar ainda desconhecido nosso, né? O campo relacional das coisas. E nesse campo relacional, permitir uma mudança do nosso modo, do nosso caminho relacional. E isso vai gerar movimentos que a gente não sabe, não tem domínio e controle sobre eles, mas tem presença neles, né? É isso que eu queria trazer de introdução e deixar aberto para vocês trazerem a perspectiva de vocês nessas preparações do nosso encontro entre. Então, eu tenho pensado uma coisa que talvez tenha a ver com isso, que é essa presença diminui a nossa escolha, entre aspas. A escolha no sentido assim, eu luto pela causa dos botos cor-de-rosa, do coelhinho branco. Quer dizer, você é tão especial que você tem uma causa muito especial. Entendeu? Na verdade, fala assim, o que você vai fazer por Brumadinho? Brumadinho desmoronou. Mas se você pensar esse desmoronamento assim, desmoronou, se você pensar isso no sentido mais figurado, o que eu quero dizer é isso. Às vezes, tem um desmoronamento ao seu lado e você não toca porque, não, coisa de vizinho é muito chato, condomínio nem pensar, eu só me dedico a causas muito mais nobres. É muito interessante isso. Na verdade, você não faz aquilo que está perto de você, porque você é muito especial, e você fica sempre buscando coisas que estão longe de você. Você tem que fazer o que está perto de você. Então, eu liguei porque é isso. Na verdade, algumas tarefas, limpar banheiro, algumas coisas, são maravilhosas, porque elas estão perto. Você faz, e sem fazer, eu só quero fazer a palestra X, entendeu o que eu quero dizer? Eu caí em mim sobre isso, e agora estou fazendo uma coisa, eu estou adorando, estou fazendo uma coisa no condomínio, aparentemente que coisa chata, mas foi a partir desse toque que me deu. Aqui tem um Brumadinho do meu lado, e é aqui que eu estou, como que eu posso ignorar isso? E às vezes a gente ignora coisas na nossa família, nos nossos relacionamentos mais próximos, com um discurso muito... Entendeu o que eu quero dizer?
Acho que então, na verdade, se você cair em si, você vai ver que você não tem escolha. Porque você está ali, ali que você tem que olhar, ali que você tem que intervir, mesmo que pareça desinteressante ou qualquer coisa assim. Posso só assim dizer uma. Ontem, e assim ao longo destes tempos, mas ontem eu estava no encontro, havia assim um momento quando a Cuca estava a falar sobre os olhos, o tato e a mente, não é? Que a mente dá o nome. E a dada altura, eu estou a dizer isto para ligar o que agora foi também dito. Dei-me assim, estava assim a sentir mesmo esta percepção de que muitas das vezes este nome que é dado às coisas, não é? E que nos chega aos olhos, ou chega às mãos, ou chega ao cheiro, quando não estamos tão fascinados com o nome das coisas, tão fascinados com a identificação das coisas, ou tão presentes nessa tendência de classificar, e muito mais numa presença de estar na presença, presente, não é? Este olhar que vê e que não está logo a fazer um clique ou como é que se diz? Aquela coisa de um revólver, um gatilho, não está logo não fica logo no gatilho a identificar coisas e permite-se estar assim um pouco mais no vazio. É como se tivéssemos acesso a qualquer coisa que estivesse simplesmente aberto não é? Tivesse a abertura dos sentidos. E então isto relacionado com o que a Cuca estava a dizer também, quando de alguma maneira a gente fica mais abertos aos sentidos, não precisamos estar tão longe para nos sentirmos, para sentirmos que estamos a fazer alguma coisa. Parece que as coisas ficam mais próximas, não é? Mais íntimas de alguma maneira. Então é muito, pronto, é outra maneira de olhar. Estou só a trazer outra coisa que me estava a chegar pelo que estava a Cuca a dizer, nesta sensação de ser especial ao fazer alguma ação que seja inédita, mas no sentido de ser uma causa muito grande, quando a causa está aqui. E está aqui no sentido relacional, não é no sentido individual de todo, precisamente porque está tudo muito mais disponível e aberto, e não tanto no fascínio da nomeação das coisas, da representação das coisas. É quase de alguma maneira como se houvesse mesmo uma abertura nos sentidos mesmo, sem estar sempre dotado de uma identificação muito enraizada ou condicionada. E então, nesse sentido, é isso, é essa coisa de fica tudo mais próximo, porque de facto fica tudo aqui, está tudo disponível para... E depois também há assim outra coisa que eu senti, não sei se isso faz, até ontem era para falar, mas depois não sei se isso faz muito, que tem que ver com uma espécie de parece que que vai esboroando a nossa referência, não há uma referência tão forte interna, como se houvesse uma referência que não ficasse tão fixa. Não sei, eu só estou a dizer isto para ver se isto também faz assim alguma coisa e se alguém tem alguma sensação relativamente a isso. Mas é isso. Pronto, era isto. É esta sensação. Eu tenho essa sensação também de que as referências já não, nem as fora, nem as internas, né? Não ficam mais tão ativas. E isso me fez, eu acho que eu até já comentei aqui, né? Me deu um impulso de fazer uma pesquisa muito rápida, na verdade, que foi que eu quis pegar 2 ícones referenciais e realmente escutá-los para olhar com essa outra sensação. E aí eu fui lá e busquei o último discurso da Evita
e o discurso do Che Guevara na ONU. 2 ícones, né? E aí foi muito incrível, porque olhar, ouvir deste outro lugar, consegui ouvir coisas que eu não tinha ouvido antes, porque esse até então era um discurso que era muito difícil, talvez eu só tinha ouvido uma vez, e ele foi muito emocionante, eu chorei muito. E aí, quando eu ouvi recentemente, é patético o discurso, é um discurso pobre, é um discurso frágil. Sabendo, ela morreu 2 dias depois desse discurso, e aí fica mais frágil ainda. Você fala, não é possível, tão perto da morte, mesmo assim, tão presa a convenções, né? E a do Che Guevara parecia um garoto, um adolescente fazendo um discurso na escola, também um discurso frágil, também um discurso incoerente, que tentava buscar uma emoção quando ele falava assim, vamos matar pela paz, né? E então você vê que como você foi desconstruindo isso que você falou, Joana, referências internas, né? A sua referência. Bom, eu sempre pensei assim, eu sempre senti assim, eu sempre fiz assim, e é assim que eu vou continuar fazendo, sentindo e pensando, porque isso foi construído em mim e tem um sentido. E quando você começa a mexer nisso, que você fala, bom, as coisas se atualizam, você ouve do outro também uma atualização espantosa, porque não quer dizer também que eu não conheço a vida dos dois intimamente de jeito nenhum. Não quer dizer que Evita e Che Guevara nunca fizeram nada incrível. Não, pode ter feito, mas aquele discurso em si é patético. Isso não diz que essa pessoa é patética, né? Mas também parar de achar que porque alguém se colocou no lugar ou foi colocado no lugar de herói, tudo que ele fizer vai ser heróico. Então, esse tipo de atualização, né, de presença diária, eu acho que traz um descondicionamento. E a gente para de pensar como a gente sempre pensa e agir como a gente sempre age e sentir como a gente sempre sente, né? Então, essa atualização... E ela não é fácil porque você fica imprevisível. E a imprevisibilidade e a impermanência são 2 coisas que a gente sempre lutou contra. Mas você vai ficando mais presente na impermanência e na imprevisibilidade. E aí, tudo a ver a gente fazer um encontro do entre, para que nesse entre a impermanência e a imprevisibilidade esteja sempre presente. E isso não impede a gente e não desqualifica a gente de ter a nossa organização e as nossas oportunidades de limpar o banheiro, de lavar a louça, de servir a comida, de olhar para as crianças e sentir que as crianças estão precisando de algum tipo de contenção ou de espaço. Pelo contrário, né? Esse tipo de impermanência, imprevisibilidade nos coloca num contato imediato com tudo que está acontecendo, e aí a gente consegue criar conforme as coisas estão acontecendo, e não com a ideia de que pode ser muito legal se a gente fizer isso, né? Então, é esse tipo de exercício, assim, que nada pode ser muito legal se não tiver causas e condições propícias para aquilo acontecer, e a gente ficar forçando essas causas para que algo aconteça, né? A Giovana escreve aqui porque o microfone dela não está funcionando. E essa impermanência e imprevisibilidade nos tira as expectativas e os medos prévios. Claro, teve um momento da carreira do Fábio, meu marido, ele é ator, e teve um momento que ele teve a certeza, a tranquilidade de dizer, eu não tenho a mínima possibilidade mais de fracasso. Não tem como eu fracassar, porque ele também já não tinha mais nenhum planejamento. Então, toda vez que ele entrava num trabalho de ator,
ele ia cada vez mais com a presença dele, com a inteireza dele, não com a expectativa de agradar ou de fazer isso ou aquilo, né? Então não tinha como ter fracasso assim. Ele falou, era tão simples, como é que a gente já não começa a carreira dessa maneira? Tem que, né, viver 30 anos de carreira para encontrar essa simplicidade, né? Que, na verdade, o que eu acho que acontece é quando a gente sai do lugar de precisar ser reconhecido de fora, ou reconhecido por nós mesmos, né? Eu fui convidada há um tempo atrás a... Se eu quisesse gravar alguns vídeos sobre a minha vida com as meninas aqui em casa, porque várias pessoas que têm os filhos fora da escola vão começar a gravar esses vídeos para poder divulgar uma vida fora da escola e para poder fazer um movimento em relação a isso, né? E para mim não fazia sentido nenhum, porque eu não tenho com as minhas filhas aqui algo que não seja normal em toda a família, inclusive com crianças que vão na escola. Porque a gente não faz um estudo dentro de casa, a gente não... Então, não vi nenhum sentido nisso. Porém, foi acontecendo o momento onde elas estão crescendo e alguns momentos de sentar, parar para estudar começaram a surgir. Então, elas estão aprendendo e está sendo super bonito, porque elas estão aprendendo a lógica das contas básicas de matemática, porque elas já sabem fazer isso por prática, mas elas não sabem fazer isso formalmente, nem a lógica disso, né? E a gente chegou nesse lugar que somar... Então, a gente sentou e começou a brincar, a estudar. E chegou nesse lugar que somar é juntar tudo. Subtrair é doar, é doação. Então a gente fazia as contas assim, somar é o quê? A gente junta tudo, faz um caixa único. Subtrair é quando a gente vai doar alguma coisa. Aí você vê o que doou e o que restou é o resultado. Multiplicar é fazer milagre. Então você só tem um número, um tanto. E esse tanto agora tem que dar para todo mundo. E não é dividir esse tanto, é multiplicar, porque esse mesmo tanto tem que dar para todo mundo. Então, multiplicar é fazer milagre. E dividir é compartilhar. E aí eu vejo uma delas fazendo essas contas, né? Então, ela mesma inventa as contas e aí ela fica falando assim, sozinha em voz alta. Aqui é multiplicar, peraí, aqui eu tenho que fazer milagre. E aí ela vai fazendo milagre para o resultado acontecer, né? Aqui eu tenho que compartilhar. E isso tudo é tão... Então, para isso acontecer, eu agora me dedico, e isso a gente faz também com regras de português, elas queriam muito saber onde põe o M, onde põe o N, e também todas essas palavras, essas letras que é possível usar uma ou outra, como escolher uma ou outra, né? Então, hoje em dia a gente se dedica, a gente senta para fazer alguma coisa juntas em relação a essas necessidades que estão surgindo. Em geografia também tem acontecido coisas, em história. E aí eu fiquei mais longe ainda de querer fazer um vídeo sobre isso. Porque a sensação que a gente tem, talvez, é que se você está sentando para ensinar seus filhos, ninguém está te pagando para isso, ninguém está te reconhecendo para isso, você precisa pôr isso no mundo. Você precisa falar, olha, eu estou aqui fazendo uma coisa útil. Eu estou aqui ensinando meus filhos. E parece que se o mundo não sabe disso, não tem o mesmo valor que se você estivesse dentro de uma escola ensinando 30 crianças e ganhando para isso, né? E, na verdade, essa situação que a gente está vivendo me deu menos vontade ainda de mostrar para o mundo, porque não tem falta nessa situação. É uma situação que eu nunca pensei nas contas dessa maneira. Eu nunca pensei em geografia na maneira que elas estão me trazendo. Então, esses nossos encontros, né, essas vacuidades estão tirando
talvez a necessidade de um reconhecimento de fora, a necessidade de uma aprovação externa. E é isso que tira a gente dessa necessidade de ficar lutando por causas, se exibindo, né, nas suas conquistas, provando para o outro que você está sendo útil e que você merece fazer parte da sociedade, mesmo que você esteja indo por outro lado, né? Amanhã vai sair na Isto É uma reportagem que eu não tenho ideia do que essa reportagem é, porque o homeschooling vai ser talvez legalizado no Brasil, né? Está em processo, em vias de. Então, a Isto É fez uma reportagem com homeschooling, fez uma reportagem com as pessoas que são contra isso e fez uma reportagem comigo que acha que eu não sou nem do homeschooling e nem contra a escola, né? Eu não sei exatamente o que vai sair ali, porque se dá a reportagem, eles fazem o que for. Mas o que me fez pensar durante a reportagem, porque não me interessa dar uma reportagem para dizer alguma coisa que eu já sei. Me interessa fazer a reportagem para criar alguma coisa que eu não sei ainda, né? E o que dessa reportagem o que saiu foi eu não tenho nenhuma sensação de que ela falou assim uma hora. A minha sensação é que as suas filhas têm uma vida ideal. E eu não tenho a sensação que elas vivem no mundo ideal de jeito nenhum, porque elas vivem no mundo real. E esse mundo real é isso tudo que a gente vai compartilhando, que é um mundo que para mim, está sofrendo uma distração muito grande. A distração. Então, por exemplo, a minha filha tem um interesse em arquitetura e aí ela começa a pesquisar sites que te ensinam a criar casas e pesquisa sobre arquitetura num tempo, num outro, e daqui a pouco ela já está num site completamente envolvida de mansões, um site de um mundo irreal, assim. E aí esqueceu a arquitetura e agora entra na fofoca. Quem é que tem tal mansão? Qual é a cidade que mais tem mansões no mundo, né? Acabou a pesquisa, acabou o interesse genuíno e você é capturado por alguma coisa que parece que faz sentido na sua vida, que aquilo é importante para você, sendo que não é. Então, num mundo de distrações, não tem como você criar um mundo ideal. Não tem como você colocar seus filhos numa bolha e falar aqui você vai ter... Porque não é real isso. Mesmo porque, por mais que a gente só ouça música boa aqui, elas sabem de cor um monte de música lixo. É uma coisa impressionante. Você não precisa mais ir à escola para aprender um monte de coisas que você gostaria de evitar que seus filhos aprendessem. E está na sua casa. Você nem sabe por onde entra, né? Está aí. Então, não existe essa separação desse mundo ideal e de um mundo que outras pessoas vivem. Então, eu sinto cada vez mais essa necessidade da gente compartilhar experiências, não para que isso tenha um sentido para você, mas compartilhar experiências para que gere outros movimentos. Então, por exemplo, neste momento, eu estou colocando muita energia em levar para as escolas experiências de aprendizagens fora da escola, que é para a escola poder ter esse material e poder fazer uso dele. E falar, nossa, se as crianças fora da escola aprendem sem alguém ensinar, por que a gente não cria aqui na escola um ambiente de aprendizagem, não um ambiente de ensinamento? O que a escola vai fazer com isso, eu não sei, mas eu achei importante compartilhar e a escola ter essa experiência. Então, essa entrevista ela veio nesse sentido, de que eu poderia levar para o mundo, devolver para o mundo o que o mundo está me possibilitando, para que cada um faça o que quiser com essa experiência, né? Enfim, são pensamentos e ações e emoções que deixam claro que a gente não está juntos aqui nesses encontros, as terças, quartas e quintas, se isolando do mundo e criando um mundo paralelo. Que a gente está aqui
descriando um mundo fixo dentro de nós e olhando para fora e ver o que é que a gente é capaz de sustentar e criar, né? E aí, como é que chega essa impressão em vocês? Qual é a sensação física, mental, emocional? Disso que eu estou colocando em palavras e que a gente vem fazendo aqui juntos, né? É, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou arriscar. Eu vibrou bastante, assim, porque eu acho que em algum lugar, eu acho que a gente, como essa entrevista, ou essa pessoa que te convidou para fazer o vídeo, eu acho que a gente ainda procura modelos, né? Assim, de saber como é que funciona essa outra forma, e uma forma, se fosse uma outra forma, né? E aí eu achei muito engraçado, assim, porque não sei como que eu fiquei imaginando, né, como é que as meninas crescidas, e com esse mundo doido, eu achei muito engraçado, porque assim, a minha filha está na escola e essa coisa da gente, esse nosso exercício vai tirando a gente de dentro, porque assim, a gente vai, essa coisa da música, eu me identifiquei bastante, assim, porque você fala assim, só ouvir músicas assim, incríveis, maravilhosas, aí você vê cantando uma coisa nada a ver, aí você tem que se relacionar com isso, né? E aí Isadora, parecia muito aquela coisa. Tá falhando bastante o seu microfone. Parece um mau contato, assim, porque às vezes fica bem claro e às vezes falha. Ah, pode ser. Veja, fala um pouco mais para a gente ver. Não, deixa eu ver. Não, então, quando eu ouvia ela. Agora tá bom? Alô, alô, oi? Quando eu ouvia ela cantando uma música muito ruim, assim, vinha aquela coisa de ideal, né? Da expectativa que a gente tem para os filhos né? De que é ideal que a gente quer que aconteça. E aí você vai tendo que se relacionar com isso e cada hora vem de um jeito, né? Tem hora que você dá risada, tem hora que você fala, ai meu Deus, será que eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso? E, enfim, mas aí eu achei engraçado, assim, eu me identifiquei, né? Mas, sei lá. Você sabe que para mim tem uma coisa assim, igual a Cuca disse que se uma pessoa que vive uma realização, ninguém vai perceber que ela é uma pessoa realizada pelo cotidiano, porque ela vai atuar da maneira mais comum possível, né? E para mim é a mesma coisa, assim, uma pessoa que realmente conseguiu viver está conseguindo viver fora do comum, né? Então não corresponde ao comum, que é 8 horas de trabalho por dia, os filhos na escola, seguro de saúde e etc. Tudo isso que é o pacote da vida,
comum entre nós, né, que vivemos nesse tipo de sociedade, ninguém vai perceber que a pessoa não vive dessa maneira. Se perceber, tem alguma coisa que está se iludindo. Para mim tem muito esse termômetro. Você tem que passar como comum. E não é que você tem que passar como comum porque você se esforça para isso. É porque realmente não tem outra coisa para ser feita. Tem outra maneira de ser, mas não outra maneira de estar em sociedade, né? A não ser que você vá para outra sociedade. Então, tem que passar despercebido, assim, porque não tem nada para se mostrar, não tem nada para se exibir. Eu acho que essa é a questão. Como você não tem nada para exibir, você passa desapercebido. Então, inclusive, acontece isso. Acontece de tão comum que você vê, né? A gente vê nossas filhas dançando e cantando músicas que realmente são inaceitáveis e que você tem que olhar para isso como todas as mães olham para suas filhas fazendo isso. E você fala, de onde veio isso? Mas isso não desqualifica que tem alguma outra coisa acontecendo, né? Mas eu sou dessa linha de que tem que estar comum. Se ficou especial, alguma coisa, algum desvio grave, talvez você tenha tomado aí, né? Agora ela tá muito numa onda assim de não ser ET, porque ela se sente um pouco, ela se sente muito diferente de todos os amiguinhos, todo o nosso círculo social, né? E aí eu fico muito nessa de assim, na verdade eu não sei muito o que falar para ela, eu tenho que ver. Às vezes já entrei na vantagem, na beleza de ser um ET, mas aí também não fazia muito sentido. E eu achava engraçado, na verdade, porque assim, eu falei, olha, que tal, vamos fazer. Eu pensei, peguei umas madeiras lá, comecei a fazer um parquinho em casa, uma coisa de subir, assim, um negócio. Ela falou, não, pelo amor de Deus, ninguém tem isso aqui, assim, não, assim, ou então botar um tecido, botar uma coisa. Eu falei, não, isso aqui nessa casa tem que ser comum, não pode ser um parque de diversões. Ou então, e aí foi teve uma história muito engraçada que a gente foi para Fortaleza, e aí a gente encontrou com os meninos de cidade grande, né, de Fortaleza. E aí na escola que ela tá indo, ela é tipo, ela não é de lá, né, porque todo mundo é de lá e ela não. E aí quando chegou em Fortaleza, eles estavam brincando e de repente o menino virou para ela e falou assim, você é da roça? Aí eu fiquei olhando para ela, assim, para ver a reação, e ela deu um sorrisão, assim, ela brilhou e falou, eu sou! Aí ele, eu percebi pelo seu sotaque. E ela, tipo, ficou realizada, assim, ela ficou muito feliz, porque agora ela é da roça, sabe? Ela voltou para a escola super bem. E chega aqui na cidade, aí ela se sente em casa, né? Porque aí ela é da cidade, então ela... Mas essa coisa... E aí eu fico, né? Porque eu não me sinto ET, me sinto super bem lá, e também não me sinto diferente, mas eu sei que a gente tem uma vida diferente das pessoas de lá, não tem jeito. Porque... Mas é estranho se colocar em relação ao mundo. Assim. Ainda mais quando você começa a mudar muito, você fica achando tudo meio estranho. Assim. Esse comum que você fala é comum, tipo, não sou especial, mas também você começa a não se encaixar, você vive no mundo real, mas você começa a destoar, assim. É esquisito. Foi, assim, maravilhoso, assim, sabe? Sabe o que eu... Fala, Cuca, fala. Não, eu só pensei, às vezes a gente acha que a maneira como a gente pensa
é a mesma que o filho pensa, mas são pontos de vista tão diferentes. Então, meu filho já tem 40 anos, mas quando ele era pequenininho, ele adorava o Silvio Santos. E a gente falava, não é possível, como que é isso? Ele não sabia se proibia, se deixava, ficou naquela dúvida. Demorou um tempão, eu e meu marido sentamos junto com ele para assistir o Silvio Santos. E, de repente, a gente viu o Silvio Santos do ponto de vista dele, com o olharzinho dele. E o Silvio Santos era simplesmente maravilhoso. Então, acho que desmorona. A gente acredita que o que a gente está vendo é aquilo. E todos esses julgamentos mais sofisticados, assim, às vezes para a criança não é nada disso. E ela nem vai ser um Silvio Santos da vida. Ela está vendo outra coisa completamente diferente do que a nossa. Acho que isso é incrível. Como os olhares das crianças podem ser completamente diferentes do nosso. E possíveis também. Como uma menina que ela tinha grandes problemas porque o pai dela é reacionário. E daí o filho ficava com o pai e ela achava que o filho ia ser influenciado pelo pai. Mas não tem nada a ver. Para o menino, o pai dela não é reacionário, ele não tem esse conceito. O pai dela é o avô carinhoso, o avô que é marceneiro, que tem um monte de qualidades. Então, você vê a que ponto a gente chega de achar que o pai reacionário vai influenciar o filho. Não tem nada a ver, é o avô. É incrível isso. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Sim? Bom, com tudo isso, né, que foi falado, eu me lembrei agora, lembrei não, né, uma experiência que está comigo, até foi depois da meditação, do encontro da vacuidade de quarta-feira, antes do carnaval, e depois a sua questão, Ana, sobre as questões das relações, né, que você trouxe num dos encontros, eu dormi, tive um sonho, na verdade, né, e dentro desse sonho, era como se eu estivesse conversando com a minha mente, mas era num vazio, era num lugar que eu sabia que eu não me via, não era eu em corpo, mas eu estava conversando e a minha questão também era essa, sobre como é que é essa questão das relações, né? Como melhorar essas questões das relações? Parece que eu trouxe isso depois do encontro e isso eu levei para um sonho. E eu tive a sensação de que era isso. Eu estava conversando com uma mente, né? Era uma das minhas mentes. E uma coisa que eu fiquei que quando eu acordei, porque nesse momento eu estava, inclusive tinha feito minha filha dormir e dormi no quarto junto e acordei para ir para o meu quarto. E nisso um sonho veio e ele continuou depois, né? Mas no final quando acordei de manhã, o que me veio muito foi que essa voz, ela era uma voz muito suave, e era assim, eu não sei falar como é que essa sensação, né, que ela era dentro de uma coisa meio vazia, isso veio muito da Cuca, né, do espaço, mas era uma voz que saía dali, e ela me falava, quanto mais a educação, menos a relação. Aí eu falei, peraí, quanto mais a educação, menos a relação. Aí eu pensei, bom, educação. Eu viajei nessa palavra, educar a ação. É você orientar a sua ação, condicionando como você vai agir diante das relações. Então, você age de forma não real. Você não age verdadeiramente. E a relação é uma questão de você estar se relacionando com o outro, onde você tem um encontro e você relembra coisas. Então, você relembra as ações, você não educa as ações. Você está com o outro para se reconhecer. Então, a sensação que eu tive é essa, quando você se relaciona com o outro, sem educar as suas ações, no sentido da imprevisibilidade, no sentido da
não escolha ou de você estar presente, né? Essa relação presente, você se dá sem saber o que vai acontecer. Só que você se dá e é muito verdadeiro. E quando você educa, na realidade, quando vai para um encontro do entre, e eu já crio as minhas expectativas, eu já estou educando a minha ação. Eu vou chegar, eu começo a pensar o que eu vou ter que fazer. Então, eu vou de repente, eu vou ter que cozinhar na Ana. Então deixa eu ver o que eu já sei fazer para chegar na hora, eu falar, e agora? Então, eu já estou educando a minha ação para chegar lá e, na verdade, pode ter um outro contexto, e aí, como eu vou me relacionar? Então, depois que eu vim desse sonho, essa frase ela ficou muito na minha cabeça. Quanto mais a educação, menos a relação, né? E a relação, esse espaço, esse olhar mesmo dos filhos, né? Que eu venho muito também trabalhando isso em casa, é o olhar deles. Se eu me distancio na minha posição de adulto e mãe, né? Eu realmente vou ter o meu julgamento de repente, a minha filha que vem com uma música mesmo aí, brega, que eu já estou julgando com um preconceito, é um lixo, e ela ouve e dança, e eu falo assim, mas onde é que você ouviu isso? Né? Tudo bem que tenha sido, mas onde é, sendo que aqui a gente não tem esse hábito de ouvir? Mas aí eu paro para ver delas. E elas me falam, mamãe, é isso, mas realmente tem um outro olhar. Então, se eu não me permito a me aproximar, eu tenho o meu julgamento e, na verdade, eu vou acabar estragando a minha relação, porque eu vou estar educando a minha ação, que a música é um lixo, e eu vou me afastar da relação com elas. Né? Então, essa foi uma sensação que eu trouxe, e de tudo isso que foi falado dentro, assim, eu trouxe para essa frase que veio do meu sonho, né? E aí eu fiquei pensando na educação. É engraçado, né? Pensei e expandi um pouco a minha mente. Falei, caramba, né? E eu vejo, assim, as minhas filhas hoje na escola, gostaria muito que não estivessem, né? Não sei ainda como trabalhar isso. E aí eu penso nessa educação nesse sentido. Mas eu falo, bom, então eu posso trabalhar a vacuidade enquanto as meninas estão na escola. De que forma eu posso lidar com isso para não gerar conflito? Então, que relação é essa que pode me aproximar dessa educação que não possa vir, né? Na verdade, que ela não seja um afastamento, porque eu acabo gerando conflitos mesmo. E por alguns momentos eu deixei de agir como eu agia há um ano atrás. Então, as coisas elas começaram a surtir um efeito diferente, ficou mais leve. Eu não consigo, eu tenho a escola, né? Mas eu vejo ela de forma um pouco mais leve. Eu estou vendo que há uma suavidade nesse sentido da escola. Eu consigo lidar com as meninas sem aquela cobrança que eu achava que a escola me cobre, então eu tenho que cobrar delas. Não é assim. Então, é interessante quando eu trouxe isso para a minha vida, para o meu cotidiano, e desse sonho me veio essa frase que eu falei interessante. Comecei um pouco a viajar nela, né? Em todos os sentidos da minha vida, no meu cotidiano, em casa ou fora, né? Na escola, e de ver essa perspectiva, porque quando você não se relaciona, você realmente perde a oportunidade de viver e se conhecer e de sentir a presença mesmo das coisas, né? Então é isso, foi a minha experiência. Eu acho que vale um dia um encontro inteiro só sobre esse assunto, dessa fantasia sobre escola e não escola, porque eu acho que o que eu mais aprendi até agora sobre não ter filhos na escola é que não é nada daquilo que a gente imagina que a escola é responsável, ou que vai acontecer se os filhos não estiverem na escola, né? Então, tudo que eu achava que a escola era responsável por estragar o desenvolvimento da criança, eu vi que não é na escola, porque meus filhos que não estão na escola também vivem igualzinho como se estivessem na escola em relação a atitudes, né? E aí eu fui vendo que realmente o ponto era esse, era o lugar da relação dos pais com os filhos. Ali faz a diferença. A qualidade
e o nível de relação de pais com os filhos é o que pode fazer uma diferença. Até agora, na minha perspectiva, estar ou não na escola não faz nenhuma diferença. A única diferença, talvez, é que, com a rotina de estar na escola, talvez não consiga acessar esse tempo e esse modo de se relacionar com os filhos. Mas você pode estar com os filhos fora da escola e não se relacionar tanto quanto se eles estivessem na escola, né? Então, depois a gente faz um encontro com isso, que é para tirar da fantasia, né, essa ideia. Eu hoje estou muito a favor da escola. O problema é que a gente precisa atualizar a escola, né? E isso é essa questão, porque os filhos dentro de casa, realmente você precisa de causas e condições tão propícias que às vezes não são reais, né? Então, eu queria só, antes da gente terminar aqui, ver o que a Giovana escreveu, que ela está sem microfone, né? Ela escreveu: para mim, ao mesmo tempo que vamos perdendo esses padrões e as referências que geralmente tínhamos, começa a me responsabilizar por esvaziá-las e abrir espaço para outras percepções. Responsabilidade que fomos construindo nesses encontros virtuais e não por uma obrigação de ter que fazer assim. De um modo, é muita responsabilidade e cansa, mas de outro é bom e gera um alívio, porque dá uma necessidade de estar presente e ir tirando a maquiagem, a ilusão que geralmente me envolvia e tirava a responsabilidade das ações, das percepções, percebendo que as coisas não acontecem inerentemente. Eu me envolvo nesse processo e sinto que não tem como eu não interferir nesse fenômeno. Por mais que ache que seria mais fácil, teria menos responsabilidade. Não me envolver em alguns fenômenos, isso é ilusório. Eu acho que essa é a questão mesmo, a gente saber qual é a nossa parte em tudo isso, né? E a nossa parte é bem maior do que a gente imagina. Essa coisa que cansa, não sei, talvez pode ser que canse por falta de prática, né? Talvez canse porque sai da comodidade, mas a sensação não é de mais esforço, é simplesmente de fazer por isso que vem alívio também, né? É simplesmente de ampliar o olhar e não de se esforçar porque não está indo contra nada, só está esvaziando, né? Não está afirmando nada, só está negando. Então, acho que se a gente também prestar atenção nisso, que às vezes a gente entra num processo, numa meditação na vacuidade, e a gente se distrai e começa a afirmar alguma coisa, talvez isso que canse. Porque enquanto você estiver só negando, sem afirmar nada no lugar, talvez seja mais a sensação de espaço e de vazio mesmo. Mas a gente está nessa passagem, né? Entre fazer algo que a gente nunca fez antes, de afirmar algo, de negar algo sem afirmar nada no lugar, com algo que a gente aprendeu a fazer, que é afirmar alguma coisa boa no lugar do que você está negando. Então, acho que vale a pena a gente ficar atento a isso, né? Mas vamos seguindo. Deu aqui um nosso horário para a gente ir lá para o que realmente importa, que é a nossa vida do cotidiano.